E certamente nós vamos ter fechar essa manhã com um assunto que é fascinante, né, que é sobre hipertensão pulmonar. E eu vou chamar a Fabíola Perim, né, que é nossa jovem acadêmica, aqui, jovem talento, e que hoje preside, né, a Fabíola preside a Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, que vai apresentar a nossa palestrante, né, e o comentador, né, não precisa ser apresentado, certamente, que é o professor J. Camargo, que faz parte desse grupo. Então, nós tenho certeza que nós teremos uma atividade bem boa agora para o resto da nossa manhã de sábado. Por favor, Fabíola. Bom dia a todos. Agradeço honrada a oportunidade de estar aqui representando um pouquinho do Pavilhão Pereira Filho e ouvir as palavras da nossa sábia cardiologista, a doutora Gisela Maier, dedicada à pesquisa e ao atendimento dos pacientes com hipertensão pulmonar na Santa Casa de Porto Alegre. Integra e é responsável por um dos maiores centros de pesquisa mundiais. Doutora Gisela, por favor. Bom dia a todos. Muito honrada e muito agradecida pela oportunidade de estar hoje aqui falando sobre hipertensão pulmonar e reconhecer na plateia os meus mestres, as pessoas que, na verdade, me auxiliaram a trilhar por esse caminho, e também os meus colegas e meus amigos com quem temos parceria, né, na hipertensão pulmonar e que muito me ajudam, né, no cotidiano a desenvolver esse trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre revisão histórica, os tópicos, pincelar alguma coisa sobre hipertensão pulmonar, porque a hipertensão pulmonar é uma das áreas mais dinâmicas dentro da medicina atualmente. A cada 2 ou 3 anos, a gente vem modificando classificação, modificando conceitos, modificando até mesmo a definição de hipertensão pulmonar. Então, isso torna ela extremamente dinâmica e é interessante que a gente dê uma pequena revisada em como esses tópicos estão. Mas hoje é um dia que veio muito a calhar para essa apresentação, porque hoje, no mundo, nós celebramos o Dia da Doença Rara. Hipertensão pulmonar, na sua forma arterial, é uma doença rara. E hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. O dia, na verdade, é 29 de fevereiro. Ele foi escolhido justamente por ser um dia raro no nosso calendário. Então, nos anos em que nós não temos 29 de fevereiro, a gente celebra no dia 28. Então, acho que essa apresentação hoje vem muito a calhar dentro deste tema das doenças raras e dessa preocupação que a gente tem em doenças raras. E obviamente, homenagear o meu amigo Antônio Daer, que, junto com o professor Juliane, na URGS, criou a Casa dos Raros, né? Ele é o fundador da Casa dos Raros em São Paulo e aqui em Porto Alegre também, junto ao Hospital de Clínicas, né? Nesse trabalho com a genética. Faz um trabalho maravilhoso no Brasil, no Ministério da Saúde, vinculado a essas patologias. E eu queria fazer um exercício com vocês. Eu trouxe essa tela, que é do Rafael Sanzio. Era um dos pintores favoritos dos papas, né? Essa tela está lá no caminho de quem vai para a Capela Sistina. Fica no corredor, no oposto do caminho da Capela Sistina. E ele foi a última tela pintada pelo Rafael. E ela é uma tela que muda o estilo do Rafael. O meu exercício hoje não é falar sobre a transfiguração de Cristo em si, mas chamar a atenção de vocês para esse cenário que acontece nesse fundo, na parte de baixo dessa tela. O que a gente tem? Deixa eu ver se eu acho. Não tenho... tem um apontador. Eu tenho, de um lado, parece uma família, né? Parece ser uma família em desespero, em busca de atendimento, em busca de alguém que lhes acolha. É um pai, uma mãe, provavelmente, e uma criança, possivelmente doente. Do outro lado, eu tenho os apóstolos, os médicos, os sábios. E se a gente olhar detalhadamente a expressão de cada um deles, alguns deles desviam o seu olhar, olham para baixo. Não quero saber desse paciente, não quero saber dessa doença. Outros ficam inquietos.
Outros olham atentamente, com curiosidade, para essa criança que parece doente. Outros apontam para ela. Outros apontam, reza, né? Peça a Deus. Né? Então, a gente tem vários comportamentos nesse cenário, numa doença. E aqui, a gente parece ter um menino doente, que parece ter uma doença rara, uma hipertrofia muscular, um estrabismo divergente. Dizem que parece ser uma síndrome de Duchenne. Né? E até que o próprio Dr. Duchenne, quando se deparou com essa figura, se surpreendeu com as semelhanças entre a síndrome de Duchenne e esse paciente ou essa criança em agonia. E aí, no meio desse cenário, nós temos uma figura iluminada. Nós temos uma figura iluminada, numa postura muito humilde. E ela está iluminada nessa postura humilde. E o que ela faz? Ela aponta para a criança. Ela olha para os sábios e aponta para a criança. Como que dizer, olhem para ele. Né? Vocês querem saber, vocês querem aprender, olhem para ele. E se a gente fizer um exercício, e acho que é aberto, porque isso é um exercício de... Quem é essa senhora? Quem é essa mulher na nossa... Calil? Que ele já assistiu eu falando sobre essa tela, por isso que eu estou brincando com ele. Não existe uma definição de quem ela é. Eu tenho uma definição própria de quem ela significa para mim. Para mim, ela significa a ciência. É a ciência na sua humildade, ajoelhada, apontando para o paciente e dizendo para nós, médicos, olhem para ele. Né? Cuidem do paciente, tenham atenção a ele. Então, hoje, esse paciente simboliza um paciente de doença rara e a ciência diz para nós, olhem para os pacientes, olhem para ele. Então, essa reflexão eu gostaria de iniciar com todos vocês hoje, né, de que a ciência ela é iluminada, a ciência é humilde e a ciência aponta os caminhos para todos nós. Então, a gente conhece, né? A gente conhece a história da circulação pulmonar, né? Desde o Galeno, lá há 1000 anos, durante mais de 1000 anos, se acreditou que a circulação passava do ventrículo direito para o coração, né? E o pulmão através de poros, né? Então, muito tempo se acreditou nisso. E assim, ninguém ousava discordar dessa teoria, né? E aí Miguel Servetos descobriu então a pequena circulação. E ele é um cara espanhol, né? Em 1511, que estudou medicina e direito na França, e aos 20 anos de idade publicou o trabalho que custaria a sua vida, né? Porque ele discordou das teorias de Galeno. Mas Servetos aprendeu também com um médico, provavelmente, né? Ou um cientista árabe, o Abu. Quem consegue pronunciar bem as coisas árabes consegue me ajudar, né? O professor, o médico Abu Hassalan Alauddin Albizen Al-Karachi, que era o professor Al-Nafis, que publicou pela primeira vez, antes até mesmo da teoria de Servetos, a história da circulação pulmonar e estudou circulação pulmonar. E aí, finalmente, né, o nosso ídolo, em 1628, William Harvey, demonstrou de forma efetiva que a observação direta da circulação pulmonar em animais de laboratório. E disse que o sangue proveniente do ventrículo direito seguia pela artéria pulmonar em direção aos pulmões e retornava ao coração através das veias pulmonares. Parece uma coisa tão simples para nós, mas foi um antagonismo a uma ideia que vinha por muito tempo. E aí tem uma coisa muito interessante, o Dr. Goetschel não está aqui, ele é um dos meus mestres queridos e que muito me ensinou sobre circulação pulmonar, mas o primeiro cateterismo cardíaco foi feito, que é muito importante para nós na hipertensão pulmonar, foi feito por um urologista, por um cirurgião, que se autocateterizou para demonstrar que poderia, através do sistema arterial, chegar até o coração, o sistema venoso chegar até o coração. Então, é o médico que tocou o seu próprio coração.
o Dr. Werner Frosman. O Rogério está aí também, que é hemodinamicista, também entende, né? Todo mundo conhece essa história. E aí nós temos os pioneiros na circulação pulmonar, né? Que demonstraram alterações de pressões na artéria pulmonar, hipoxemia, comparando ar ambiente, ambientes com hipoxemia. E, por fim, nós temos, então, a chamada hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma síndrome clínica. Ela não é uma doença sozinha, ela é uma síndrome clínica, né? Nós temos mais de 100 etiologias levando à hipertensão pulmonar. Mas hoje a gente mudou o conceito. Não se chama mais hipertensão primária e nem hipertensão secundária. Hoje nós chamamos a hipertensão de arterial, ou seja, pré-capilar, pós-capilar ou mista. Essa é a classificação atual da hipertensão pulmonar. E nós mudamos, há 2 anos atrás também, a definição hemodinâmica. Antes a gente considerava que a média de pressão na artéria pulmonar deveria estar acima de 25 para que a gente fizesse o diagnóstico. Agora nós mudamos para 20 milímetros de mercúrio de pressão média, já se faz diagnóstico de hipertensão pulmonar. Então, o que ela é? Ela é uma doença rapidamente progressiva que pode levar à morte. Nós sabemos que se os pacientes não forem tratados, no período de 2 anos, eles podem evoluir a óbito, se forem pacientes que iniciarem já gravemente. O impacto deles, então, metade está morto em 2 anos, se não tratado. O tempo importa muito. Quanto mais cedo eu diagnosticar hipertensão pulmonar, melhor o prognóstico dos pacientes. Nós não temos cura para a hipertensão pulmonar. Só existe uma forma de curar a hipertensão pulmonar. É quando ela é ocasionada por embolia pulmonar crônica. E aí nós podemos operar esse doente, retirar os trombos que obstruem os vasos centrais e com isso a gente pode curar a hipertensão pulmonar. É a única forma de cura. Mas não é acessível para todos os nossos pacientes. E assim, no histórico da HP, muita coisa foi acontecendo ao longo dos anos, mas o fato mais importante é na década de 60, quando houve no mundo uma epidemia de hipertensão pulmonar, quando foram lançados os anorexígenos à base de anfetamina no mercado, e a população migrou para o uso indiscriminado, né, dessas anfetaminas para diminuir peso, e com isso a gente teve no mundo uma epidemia de hipertensão pulmonar, e isso chamou a atenção da comunidade científica. E aí, por isso, então, começou a se estudar a hipertensão pulmonar, e a Organização Mundial de Saúde começou a organizar, então, simpósios mundiais de hipertensão pulmonar. Então, hoje está definido que a cada 5 anos a comunidade mundial que trabalha com hipertensão pulmonar se reúne para repensar a doença, para falar sobre ela e para redefinir os caminhos que vão se seguir. Então, a partir de 1973, em Genebra, a gente teve a nossa última reunião em 2024 em Barcelona, e a partir dos simpósios mundiais, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, então a gente define as diretrizes para tratamento e manejo de HP. Ela é uma síndrome que causa, né, por fatores inflamatórios, ela vai causar hipertrofia do endotélio vascular pulmonar, diminuindo a luz do endotélio. E aí aumentando a resistência para a circulação dentro do pulmão. Com isso, desculpa, essa flecha está invertida. Com isso, o coração direito, que ejeta sangue diretamente para dentro do sistema pulmonar, começa a inicialmente se hipertrofiar ou desenvolver mecanismos de adaptação do ventrículo direito à hipertensão pulmonar. Nem sempre a hipertrofia, às vezes o ventrículo direito tem como mecanismo a dilatação, né? Então, os pacientes de hipertensão pulmonar morrem por insuficiência cardíaca direita. E nós temos, então, mecanismos inflamatórios, né, fatores genéticos, hipoxemia, inflamação crônica, estresse oxidativo, que levam um vaso com o epitélio normal a desenvolver hipertrofia desse endotélio e dessa camada muscular, para que o lúmen do vaso vá se diminuindo, aumente a resistência vascular pulmonar e aumente o remodelamento, né? E vários fatores contribuem para isso, tanto no remodelamento vascular quanto no remodelamento do ventrículo direito.
Ela é uma doença na sua forma arterial, considerada rara. Doença rara é quando a gente tem 65 casos para cada 100 mil habitantes. Na sua forma arterial, a gente tem mais ou menos 2,3 casos por cada 100 mil habitantes. Então, hoje, ela afeta mais mulheres, 62% dos casos são mulheres. A hipertensão pulmonar costumava afetar pessoas jovens. Hoje, no mundo, nós temos cada vez mais pessoas mais velhas com mais comorbidades apresentando hipertensão pulmonar. Então, a gente está mudando o fenótipo da doença de pacientes jovens e mulheres para uma doença que acomete também pessoas mais velhas, em sua maioria, com mais comorbidades. A gente tem várias etiologias que estão relacionadas a isso, né? Esquistossomose, doença cardíaca esquerda, hipertensão portal, o vírus do HIV, as doenças do tecido conjuntivo ou a hipertensão idiopática. Um grande problema de saúde é a hipertensão pulmonar associada à esquistossomose, em especial no Brasil e na África, onde a esquistossomose no norte, nordeste e Minas Gerais é prevalente e não existe um tratamento bem definido porque ninguém está interessado em tratar doenças que são como esquistossomose, que são doenças da população mais humilde, né, ou social ou economicamente fragilizada. Qualidade de vida dos pacientes com hipertensão pulmonar, quando a gente estuda, nos scores, ela comparada a câncer de próstata, câncer de mama, doença intersticial de pulmão, a DPOC, a hipertensão pulmonar, apresenta scores mentais e scores de componente físico piores do que muitas das doenças que a gente conhece. Também ela impacta muito financeiramente os pacientes. Aqui são pacientes em roxo, em vermelho, seus cuidadores, as suas famílias, né? A hipertensão pulmonar tem um efeito muito importante, tanto no emprego, no trabalho, na inabilidade de manter o seu trabalho e na redução também das suas tarefas diárias em casa. Ela é muito debilitante. Ela ocorre mais frequentemente em mulheres e também ocorre em homens e tem um perfil um pouquinho diferente. Homens são mais responsivos aos inibidores da fosfodiesterase, ao sildenafila. As mulheres têm mais resposta a outra linha, que é inibidor de endotelina. E tem mais predisposição genética nas mulheres à hipertensão pulmonar. E aqui a gente tem mais hipertrofia de ventrículo direito em homens e tem mais efeito, né, do estrógeno e de hormônios em mulheres. Então, a gente tem doenças diferentes, populações diferentes e etiologias bem diferenciadas para HP. Doenças cardíacas, doenças crônicas do pulmão, a embolia pulmonar crônica, doenças hematológicas, todas estas podem desenvolver HP. Infecção pelo HIV, esquistossomose, doença portal, qualquer doença, em especial esclerodermia, como doença do tecido conjuntivo, causa HP na sua forma talvez mais grave e mais mortal, quando está associada à esclerodermia. E aí nós temos os tratamentos e as vias que a gente usa para HP. Com muito orgulho, essas vias são derivadas de 3 prêmios Nobel na medicina, né? Esses prêmios definiram os tratamentos para hipertensão pulmonar e foram realmente muito bem sucedidos. A gente tem na via da endotelina, foi resultado do prêmio de uma pesquisa do professor Mazaki, em 1988. A gente tem, em 1982, a descoberta da via das prostaciclinas na hipertensão pulmonar, rendeu outro prêmio Nobel. E também outro prêmio Nobel para a via do óxido nítrico, né, na descoberta em 1998. E o nosso centro de pesquisa, então, trabalha muito dedicado à hipertensão pulmonar. E hoje eu vou falar um pouquinho também sobre o impacto desses ensaios clínicos na pesquisa e na saúde do pulmão. O nosso centro de pesquisa existe na Santa Casa de Porto Alegre há mais de 20 anos. A gente participa ativamente na maioria dos estudos. Nós somos o maior recrutador mundial. Em quase 90% dos estudos mundiais em hipertensão pulmonar, a Santa Casa de Porto Alegre, o Centro de Hipertensão Pulmonar, é o que tem a maior experiência mundial em manejar fármacos. Então, a gente tem um compromisso com a excelência, um diagnóstico preciso e um suporte muito abrangente ao paciente, que ele é multidisciplinar. A gente trabalha vinculado ao serviço de transplante de pulmão na Santa Casa. O meu chefe é o Dr. JJ Camargo. Está ali, pensativo,
mas ele criou esse sistema e esse trabalho junto conosco na Santa Casa e possibilitou, né, junto com a direção da casa, que a gente pudesse desenvolver o centro de pesquisa. Então, a gente tem atendimento ambulatorial e as pesquisas clínicas financiam as próprias pesquisas dentro do centro de hipertensão pulmonar. Ou seja, é um ciclo de que a gente recebe valores pela pesquisa clínica e utiliza o valor que recebe para desenvolver pesquisas de iniciativa do centro. E nós temos... Isso rende para o Centro de Hipertensão Pulmonar várias publicações também dentro da ciência. E hoje eu posso dizer a vocês que, se nós considerarmos os autores aqui no Sul, que publicam, o Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa é responsável por metade dos artigos publicados no New England dentro dos autores gaúchos. Então, nós temos a metade das publicações que foram feitas por autores do Sul, metade delas são de responsabilidade do Centro de Hipertensão Pulmonar. E, além disso, a gente também tem publicado em vários outros jornais pesquisas e desenvolvido em parceria com a indústria novas drogas para HP. Hoje, além de participar em todos esses trabalhos, a gente também tem trabalhos nossos de iniciativa do investigador, onde a gente cria hipóteses, faz os estudos e a indústria conosco assume a parceria de desenvolver esses trabalhos. E a gente publicou também no Blue Journal, no Respirology. A gente tem hoje todo o treinamento físico e de fisioterapia que se faz mundialmente, que é parte das diretrizes tanto do nosso Ministério da Saúde quanto mundiais, é fruto de pesquisa da Santa Casa e do Serviço de Fisioterapia da Santa Casa em reabilitação pulmonar para pacientes com hipertensão pulmonar. Porque há muitos anos atrás, se a gente lembrar, a gente não mexia com pacientes com HP. A gente deixava-os sem fazer esforço nenhum para não ter síncope e não ter hipoxemia. Hoje a gente sabe que um treinamento físico adequado tem tanto valor quanto dar uma medicação. Então, esse é um dos pilares hoje do tratamento da HP e é parte da técnica de reabilitação foi desenvolvida pelo Centro de Fisioterapia e Reabilitação do Pavilhão Pereira Filho. A gente também tem publicado sobre as medicações e derivados dos nossos estudos no European Respiratory Journal, no Pulmonary Circulation. O único registro latino-americano que existe em hipertensão pulmonar é da Santa Casa, foi encabeçado pelo Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa e ele é utilizado como referência para registro de número de pacientes no Brasil e na América Latina por causa das características da nossa população. Aqui também, em 2023, a gente também novamente publicou no desenvolvimento dessa nova linha terapêutica para a hipertensão pulmonar, porque normalmente a gente usava vasodilatadores para o pulmão. A gente vasodilatava as artérias. Sildenafila, inibidor de endotelina, vasodilata. Mas a gente viu que não é suficiente só vasodilatar. Eu tenho que tratar aquilo que está ocasionando a hipertrofia do vaso, o remodelamento vascular. E hoje nós temos medicações, drogas, que trabalham em cima desse remodelamento, que são antifibróticos, anti-inflamatórios, né? Uma delas, recentemente lançada, é o Sotatercept. O centro no mundo que tem mais experiência em uso de Sotatercept é Santa Casa de Porto Alegre, o Centro de Hipertensão Pulmonar. Então, para nós é motivo de orgulho e a gente continua ainda publicando, porque o acompanhamento a longo prazo desses doentes, a gente consegue fazer e consegue ficar monitorando o que uma droga nova, que é tão milagrosa para a hipertensão pulmonar, também traz de eventos adversos, que muitas vezes os estudos de curto prazo não demonstram, e a gente tem que, então, fazer essa vigilância, né, a longo prazo das drogas. New England também, o Lancet. Para outras drogas como o Riociguat, também nós somos o centro no mundo com o maior número de pacientes em uso a longo prazo de Riociguat, então a maior experiência mundial nessa outra droga que trata a hipertensão portopulmonar e trata a hipertensão tromboembólica crônica, que é o Riociguat, também está na Santa Casa. Terapia combinatória também, de usando outras drogas na linha de prostacyclina também conosco.
Trabalho como Sotatercept e a gente tem os nossos projetos de pesquisa em linha de investigação, né, em parceria com a indústria. Nós temos um projeto do centro, que é os efeitos a longo prazo de Sotatercept sobre o remodelamento do ventrículo direito. A gente tem um outro estudo em andamento que é os insights histológicos e cardiopulmonares, né, do uso a longo tempo de Sotatercept. Não se faz biópsia pulmonar, mas a gente tem algumas biópsias de pacientes ou que evoluíram a transplante ou de pacientes que precisaram, porventura, de outra cirurgia. E a gente, então, com esse material, consegue entender, de fato, que tipo de remodelamento essas drogas estão fazendo. Então, é o único centro no mundo que tem uma biópsia de paciente em uso em Sotatercept, e a gente está preparando, em parceria com a Universidade de Dorf, da Alemanha, com o professor Dorf Miller, que é patologista de hipertensão pulmonar na Alemanha. Esse resultado deve sair muito em breve. A gente tem outros 2 projetos, que é a avaliação a longo tempo de uma nova droga, que é a seralutinib, sobre a estrutura do ventrículo direito também. E um estudo multicêntrico para cardiopatia congênita, porque ninguém quer estudar os congênitos em hipertensão pulmonar, porque a sobrevida dos congênitos é maior. E aí ninguém quer fazer estudos longos. Então, nós temos esse estudo em cardiopatia congênita. A gente tem parceria com uma biotech, né, uma empresa de biotecnologia, efeitos, né, da mudança de prostaciclina, passa por um teprostenil lipossomal, só é um estudo unicamente brasileiro, eu sou a chair desse estudo aqui para o Brasil, e ele é um estudo que vai mostrar essa modificação, se eu troco essas medicações, dentro de uma mesma linha terapêutica, como é que os pacientes respondem, né? Qual é o desafio? A prostaciclina inalatória, ela tem que ser utilizada 9 vezes ao dia. Pacientes pediátricos, pacientes jovens, estudantes não querem usar prostaciclina nebulizar 9 vezes ao dia. E quando a gente traz uma forma lipossomal, que é uma formulação nova, a gente só precisa inalar 1 vez ao dia. Então, o Brasil vai ser o país que vai capitanear esse estudo para ver mudança em qualidade de vida, mudança de eficácia, se existe a mesma eficácia e se tem segurança usando 1 vez ao dia numa nova formulação que foi desenvolvida por uma biotech. E nós temos também projetos nossos independentes, né, junto ao CNPq ou a FAPERGS, em desenvolvimento, que é de vigilância secundária de hipertensão pulmonar secundária à tuberculose, mapeamento do risco e do impacto clínico em pacientes com sequelas de tuberculose e desenvolvimento de um aplicativo de pontuação em risco, que é uma ferramenta de deep learning em hipertensão pulmonar, para que a comunidade possa utilizar no sentido de estratificar risco, de entender melhor a doença. E a gente leva os nossos trabalhos para a maioria, né? A gente está presente com os estudantes, com as ligas de medicina, porque acho que é muito importante nas universidades que os estudantes entendam sobre hipertensão pulmonar. A gente sempre fala que pode ser zebra, né? A doença rara ela tem que ser pensada como um diagnóstico alternativo quando não se tem um diagnóstico convencional formalizado, insuficiência cardíaca com hipertensão pulmonar, ou muitas vezes se confunde hipertensão pulmonar e asma ou com outras patologias, mas a gente sempre tem que lembrar que é possível que uma paciente jovem que está se queixando de cansaço excessivo aos esforços pode ter hipertensão pulmonar, né? E um ecocardiograma pode nos ajudar a definir esse diagnóstico. E a gente tem hoje, para tratamento, para manejo, os vasodilatadores pulmonares. É sildenafila, riociguat, tadalafila, essas drogas a gente conhece de longa data. E agora, mais recentemente, a gente tem os agentes de remodelação reversa. Ou seja, eu quero reverter a doença, eu quero trabalhar na cura da doença. E usando esses agentes de remodelação reversa, se a gente olhar esse gráfico, hoje a gente se preocupa muito com quem são os modificadores de doença. Eu não quero manter uma doença, eu não quero estabilizá-la. Eu quero modificar a doença. Essa é a preocupação da ciência hoje. E nesses remodeladores, eu tenho que entender quais são os fatores que me levam a remodelar a doença. E eu saí de drogas que
desculpe, anteriormente não tinham quase resposta ou tinha uma resposta muito modesta. Se o paciente morria em 2 anos, a droga dava mais 2 anos de sobrevida, né? E eu estou migrando agora para esse outro nicho, onde eu tenho uma forte resposta e tenho modificação da doença. Eu não consigo ainda atingir esse parâmetro de cura da doença, mas, quiçá, nos próximos anos, a gente vai desenvolver alguma pesquisa nesse sentido. Hoje eu trabalho como steering committee de várias biotechs, ou na Suécia, outras na Espanha, outras nos Estados Unidos, desenvolvendo novas moléculas ou fazendo um reproposing de drogas, né, para atuar em hipertensão pulmonar, muito no intuito de que a gente use terapias combinadas para que tenha cura da doença. Mas qual é o impacto dessa ciência de pesquisa de muitos pacientes? Qual é o impacto disso nos pacientes, né? O impacto é uma criança poder dizer, agora eu posso brincar. Por uma criança com hipertensão pulmonar ficar restrita na escola, em qualquer lugar, sentada num banco, sem participar de nenhuma atividade, sem poder jogar, é uma coisa extremamente, para a qualidade de vida dela e para o humor dela, é muito significativo, pesa muito. E a gente poder tratar esse doente e devolvê-lo com qualidade de vida é muito importante, e é isso, na verdade, para isso que a ciência trabalha, né? Trabalha para colocar de volta no mercado de trabalho uma paciente que é engenheira e que sobe prédios agora com tratamento de hipertensão pulmonar. E antes ela não conseguia fazer atividade alguma, absolutamente. Então, esse é o impacto do tratamento de HP. E eu só tenho a agradecer à Santa Casa de Porto Alegre e a todos os pacientes que estão lá, né? O nosso reconhecimento, a nossa gratidão, porque isso faz a diferença. E eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso último projeto, agora que é o nosso bebê, que está ainda no forno. E eu falei com o Dr. Schwartzman anteriormente, porque esse nosso projeto envolve música, envolve a nossa OSPA, né? Nós estamos trabalhando em parceria com os músicos de sopro da OSPA. E a gente fez um vídeo para dar alavancada a esse nosso novo projeto. E eu gostaria de compartilhar com os senhores, finalizando a minha apresentação, compartilhar esse vídeo sobre os nossos pacientes, e um especial, que é um paciente de doença rara. Se o Rodi ainda estivesse aqui, ele ia ver que o paciente também seria para ele. É um paciente que eu dividiria com ele, porque ele tem um autismo e tem déficit de atenção, mas também tem hipertensão pulmonar severa. E a gente começou esse projeto de música capitaneado pela família dele e pelos músicos da OSPA. Então vai ser... Eu estou muito curiosa, muito alegre de fazer isso, porque eu sempre digo para os alunos e para os residentes que estão conosco que a gente sempre tem que pensar fora da caixa. A gente não pode ser, né? A gente tem que pensar para fora, a gente tem que criar coisas novas. E esse é o nosso bebê agora na hipertensão pulmonar, e eu, com muito orgulho, quero compartilhar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade hoje. O Luiz nasceu com uma condição genética rara, chamada deficiência de surfactante. Ao longo do tempo também descobrimos que ele é autista, nível 2 de suporte, e ele desenvolveu hipertensão arterial pulmonar. Para nós, ele sempre foi uma criança normal, apesar da questão de saúde, né? A gente sempre tentou tratar ele o máximo possível como uma criança normal. O Luiz passou 7 meses no hospital quando nasceu, e nós brigamos muito, lutamos muito para que ele pudesse vir para casa com a gente. A hipertensão pulmonar é uma doença complexa, ela é grave e ela é muito desafiadora, não só para nós médicos que tratamos os pacientes com hipertensão pulmonar, mas também para os próprios pacientes e para os seus cuidadores, para os seus familiares. Ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento.
A hipertensão pulmonar desafia o fôlego dos pacientes. É uma eterna busca, né, por mais fôlego. A gente não tem a ideia de, não, nós vamos esperar um transplante, ou nós vamos esperar uma cura, ou nós vamos esperar por um milagre para assim viver. Não, a gente vive agora. A música, ela nasce com as pessoas, ela está dentro de nós, né? Desde os batimentos cardíacos, o ritmo, o compasso, isso tudo é música. O som que a gente emite é música. E a doença não, a doença ela é silenciosa. Então, a nossa ideia de fazer esse projeto, de iniciar um projeto de musicoterapia e de música junto aos pacientes com hipertensão pulmonar, de treinamento da musculatura respiratória através da música, vem de uma vontade de trazer qualidade de vida para os nossos doentes, saúde mental, alegria para dentro de uma doença que muitas vezes tem um prognóstico sombrio. Então, por isso a gente desenvolveu esse projeto. O Luiz Antônio é neto de músico, a música faz parte da nossa vida. E eu lembro dele cantando com a Dirce, desde muito bebê. Ela cantava umas musiquinhas, ele começava a querer acompanhar. E às vezes era só um grunhido que ele fazia e tal, mas a gente sabia que ele estava cantando. Espero que a vida seja feita de ilusão, até ficar maluco, morrer na escravidão. Se ter cuidado, por mais tarde não sofrer, é preciso viver. A questão da música para ele, hoje, assim, a gente vê muito como uma motivação, uma coisa que ele gosta de fazer, que ele fica todo feliz em cantar para as pessoas, em poder ensaiar alguma coisa. Ele tem essa facilidade, então ele ouve dois, três acordes, ele já sabe que música é. Ele já sai cantando. É incrível a memória que ele tem para as letras de música. Você deve retirar uma faca e filho, você pode ganhar. Se eu não mais você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Eu sou Federico Trindade, eu sou maestro do Grupo UPA e, bom, quando conhecemos o Luiz pela primeira vez foi um momento muito lindo. Ver uma família toda envolvida, os médicos, todo o pessoal com essa energia familiar gostosa de estar num momento lúdico, divertido, para fazer música, compartilhar música. Luiz, tu é inspirador. Foi muito, muito legal te conhecer. Eu tô muito ansiosa pra gente fazer música juntos de novo, daqui a bem pouquinho. E bem-vindo ao UPA, porque a gente vai te levar com a gente pra sempre. E a gente vê a música justamente como uma válvula assim para ele se sentir melhor, para ele se sentir bem, para ele esquecer um pouco das coisas do dia a dia dele ali que impactam na questão mais de saúde mesmo. A música, ela inspira a gente, ela traz alegria de volta à vida, ela lembra a gente de que o som faz parte da nossa alma e que o som que a gente emite é precioso, porque traz a cadência da vida, a cadência do nosso coração, o ritmo, né? Ela ensina a gente a respirar no compasso, coisa tão importante para os nossos pacientes. Então, essa é a nossa ideia, de que os nossos pacientes, de que as pessoas que trabalham com a hipertensão pulmonar aprendam e sintam na música esse compasso, essa cadência. E esse novo ritmo de vida que pode trazer saúde mental, pode trazer reaprendizado respiratório e mais fôlego, né? Onde falta o fôlego, o som lembra a gente de que a gente existe, de que a felicidade é possível. E tem uma frase que eu gosto muito,
da Ana Cardoso, que diz que todo mundo precisa de ar para viver e algumas pessoas precisam de um pouquinho mais do que isso. Admirável e emocionante. Muito obrigada, doutora Gisela. Seguiremos com o doutor José Camargo, acadêmico, pioneiro do transplante pulmonar na América Latina e meu querido mestre. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria fazer 3 agradecimentos. Primeiro ao Sérgio Martins Costa pelo convite, pela oportunidade de dividir esse palco com a Gisela. A Gisela chegou no pavilhão trazida pelo Sadir Skill, uma boa cardiologista e que tinha interesse em trabalhar em transplante de pulmão. Parecia uma chegada despretensiosa. Logo nós descobrimos que ela era uma intensivista fantástica, incomparável, insubstituível, e que teve participação muito importante em alguns momentos emocionantes da nossa trajetória. Eu lembro sempre do cuidado do Henrique, o nosso primeiro transplante com doador vivo, feito fora dos Estados Unidos. E a Gisela plantou uma semente de entusiasmo em relação ao cuidado do paciente pós-transplantado, que nós rememoramos seguidamente. O segundo agradecimento é ao Luiz Augusto Pereira, que me socorreu me emprestando esse Pellerini, que eu vou vestir, me dei conta que ele foi feito sob medida para mim. E terceiro, a essa pane do projetor que nos trouxe a esse anfiteatro maravilhoso, e a imponência desse ambiente me parece uma coisa muito estimulante. Nós vamos falar sobre um pouco da história do transplante de pulmão em hipertensão pulmonar. A ideia inicial do transplante de pulmão em hipertensão é de que, como o coração estava comprometido, o transplante devia ser cardiopulmonar. E foi assim, no início dos anos 80, com esse grupo da Califórnia, liderados pelo Dr. Rice, Thomas Rice, e com a presença do professor Norman Shanway, que foi o idealizador do transplante de coração no mundo. O conceito de que a dilatação cardíaca era irreversível, eu vivi muitos anos com a divisória de hipertrofia pode regredir, dilatação não. Né? E se descobriu que esse conceito da irreversibilidade da dilatação cardíaca na hipertensão pulmonar era falso. Né? Havia, na verdade, uma memória cardíaca. E descoberta experimental mostrou que, reduzida ou resolvida a questão da sobrecarga por hipertensão, o coração remodelava. Esse trabalho, primeiro, foi feito pelo pessoal da Mayo Clinic. Eu nunca soube bem, Gisela, por que isso não foi publicado, a parte experimental em animais. Porque consistia numa esternotomia no cão e a colocação de um garrote em torno do tronco da artéria pulmonar. Com um balãozinho embaixo da pele e se ia fazendo injeção progressiva para que o garrote fosse fechando. E isso era acompanhado, evidentemente, de hipertensão pulmonar e dilatação de ventrículo direito. Quando chegava no limite possível de dilatação, o garrote era aberto e se demonstrou que as alterações cardíacas regrediam rapidamente com o remodelamento cardíaco. Esses são 2 trabalhos do grupo da clínica mostrando o remodelamento cardíaco, esse em hipertensão pulmonar, tratado com transplante, e esse segundo trabalho que mostrou que um efeito semelhante ocorria depois de endarterectomia em pacientes com tromboembolismo crônico. Coração dilatado recuperava a sua configuração anatômica. As indicações persistentes de transplante em hipertensão são
Os pacientes que não respondem a vasodilatadores, agora nós saberemos no futuro próximo, com o sotatercept, como é que as coisas vão se comportar. No nível de terapêutica possível de hipertensão, a não resposta era uma indicação. E um segundo grupo, que era previsível, eram os pacientes que deixaram de responder a vasodilatador, porque tinham desenvolvido o que se chama de tolerância medicamentosa. Existem critérios estabelecidos pelo European Society of Cardiology e pela European Respiratory Society, estabelecendo riscos médio, alto nessa doença. Esses são os critérios para encaminhamento do paciente para a equipe de transplante avaliar o momento da indicação. Os pacientes com risco intermediário ou alto, os pacientes com doença veno-oclusiva pulmonar, que é uma forma de hipertensão pulmonar que não responde a vasodilatador, e até é possível que piore, não é? A hipertensão veno-oclusiva não se beneficia de vasodilatação, a necessidade de terapia com prostacyclina parenteral, e quando o paciente tinha complicações graves secundárias à hipertensão pulmonar, falência de ventrículo direito e hemoptise. E o paciente que é avaliado pelo grupo era considerado listável para o transplante, porque o risco estava definido. Os pacientes com ausência de resposta médica máxima, depois de 3 a 6 meses, o índice cardíaco menor do que 2 litros por minuto por metro quadrado, a pressão de ato direito maior do que 15 milímetros de mercúrio, o teste da caminhada menor que 300 ml, 300 metros, 350 metros, e os pacientes que desenvolviam, essa era uma queixa relativamente frequente, síncope, com antecedente de hipertensão pulmonar, e isso ficou claro desde o início da experiência com transplante de pulmão, que era a única doença que não havia previsibilidade de sobrevida sem transplante. Os pacientes podiam morrer agudamente por fibrilação ventricular, e nós perdemos pacientes na sala de aula, no shopping, no cinema, em geral pacientes jovens, assintomáticos do ponto de vista cardíaco, e que morriam subitamente por falência por arritmia. Insuficiência renal, hepática e ascite, como evidência de descompensação de ventrículo direito, também são critérios de inclusão. O início da experiência com transplante de pulmão em hipertensão pulmonar foi com transplante unilateral. Unilateral direito, porque era o maior dos 2 pulmões, e porque, sendo a direita, a necessidade quase obrigatória de circulação extracorpórea era facilitada pelo acesso através do hemitórax direito. O tempo de isquemia devia ser muito curto, quanto mais curto melhor, a melhor preservação possível, e logo ficou claro que o grande problema desses pacientes é que eles tinham uma total intolerância à disfunção precoce do enxerto. Porque quando um paciente, por exemplo, é transplantado por enfisema e ele desenvolve insuficiência ou sofrimento precoce do enxerto, o sangue volta em um percentual bem razoável para o pulmão nativo. E as coisas se equilibram até que o pulmão transplantado desedemacia, recupera a sua função. Na hipertensão pulmonar, não importava que o enxerto tivesse falido temporariamente. Ele ia continuar recebendo sangue porque a perfusão do pulmão nativo era impensável, insuportável, pela resistência. Então, eles desenvolviam um shunt gravíssimo. Isso mudou a conduta. Mas esse foi o nosso primeiro caso de hipertensão pulmonar. Foi o terceiro paciente da experiência. Isso é do dia 11 de abril de 1990, que era uma sexta-feira santa. Eu tinha ido para a vacaria para passar a Páscoa lá e recebi um chamado dizendo que tinha um doador do tipo B que nós estávamos precisando desesperadamente para esse paciente. Fizemos um transplante. Vejam a distribuição do sangue na cintilografia. O pulmão direito que foi transplantado tinha menor perfusão, isso era uma coisa importante. E vejam o que ocorreu com
colocação de um pulmão direito diminuiu o tamanho da área cardíaca e a perfusão passou praticamente toda para o pulmão transplantado. A recomendação atual, quando há indicação de transplante em HP, o transplante é bilateral, obrigatoriamente, para evitar esse problema de insuficiência funcional do órgão recém-implantado. Esse é um indispensável recurso disponível no momento, que é o oxigenador de membrana, o ECMO, que é artério venoso e é precoce, e uma coisa muito importante, o ECMO fica no pós-operatório até a estabilização completa do paciente, isso pode significar dias ou semanas. E se observa, então, o remodelamento cardíaco progressivo. Essa é uma imagem da inteligência artificial, mostrando a configuração cardíaca com uma pressão sistólica de 90 milímetros de mercúrio ou com entre 14 e 20, que são os valores normais. Esse era um exemplo da era inicial do uso de vasodilatadores. Um paciente de 44 anos com uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 123 milímetros de mercúrio, sem resposta aos vasodilatadores. E vejam o grau de dilatação cardíaca. Ele foi submetido a um transplante bilateral. O doador era um jovem de 17 anos. Foi usado circulação extracorpórea durante todo o tempo do transoperatório. E um tempo de isquemia curto, 4 horas e meia para o segundo pulmão, o que é um tempo ótimo. Aqui se vê a imagem inicial, essa incisão transversa no tórax, que nós chamamos de clanchel. O pulmão esquerdo está ventilando e perfundindo, o pulmão direito começou a ser insuflado, ainda não está perfundindo, e na figura da direita, os 2 pulmões recém-implantados, expandidos e perfundidos. E essa é a observação subsequente. Um paciente com um enorme coração, submetido a um transplante bilateral, que 4 meses depois, a pressão tinha passado de 123 para 22 milímetros de mercúrio e tinha havido uma recuperação completa da configuração anatômica do coração. Esse é um menino de 11 anos com uma pressão muito alta, 120 milímetros de mercúrio, sem resposta vasodilatador, um coração muito dilatado. Tem uma ideia do tamanho do ventrículo direito quando se fez a abertura do tórax. No final do implante dos 2 pulmões, e entre eles esse gigante coração muito dilatado e um pós-operatório imediato mostrando a cardiomegalia. Ele, 60 dias depois, com uma pressão de 23 milímetros de mercúrio, um teste da caminhada com saturação de 98 ou 6 minutos e com essa carinha feliz de quem respira com naturalidade. Essa figura que eu compartilhei com a Gisela é uma figura que foi retirada da inteligência artificial que eu achei a coisa mais didática que você pode encontrar. Vejam que do lado esquerdo está o vaso com a íntima, muscular, o que significa quando o vaso espessa a parede por reação inflamatória, o uso de vasodilatadores, que tem um limite que é a partir do momento em que essa proliferação inflamatória fibrosa e aí deixa de responder ou é incapaz de responder a vasodilatador. E esse é o efeito de remodelamento reverso a partir dessa droga, o sotatercept, que trata a causa da inflamação para recuperar. O que a gente não sabe é o quanto isso, eu não sei se a Gisela sabe isso, o quanto isso tem expectativa de persistir, de durabilidade ou de eventual reversibilidade, isso, o tempo é que vai responder, né? Bom, hoje nós vamos dizer que o transplante pulmonar em hipertensão é uma indicação de exceção, reservado para esses casos que, por razão ainda desconhecida, mas real, de má resposta ao tratamento medicamentoso. A expectativa muito fácil de prever é que, no futuro,
os pacientes eventualmente transplantados serão mais idosos, porque terão sido aqueles que foram tratados, responderam temporariamente e deixaram de responder. Um fenômeno muito parecido com o que está ocorrendo em relação ao transplante pulmonar em fibrose cística, cuja evolução também está sendo modificada por uso de drogas e não se sabe o quanto isso vai persistir e o que isso vai significar realmente de cura ou de simples contemporalização da doença durante um tempo ainda indeterminado. Eu queria 2 minutos, Sérgio, para mostrar um caso rápido que eu acho que é a apologia da medicina moderna. Esse caso é de uma enfermeira do Toronto General Hospital com fibrose cística, com essa pneumonia extensíssima que se vê, admitida num quadro de insuficiência respiratória, com sepse, um choque refratário ao tratamento, ela ia certamente morrer nesse dia. Aí, o grupo de Toronto, liderados pelo Dr. Marcelo Sipel, estava por lá, Paulo. O Paulo é um frequentador dos congressos americanos e o final dessa apresentação foi fantástico, porque a espera pelos aplausos atrasou um pouco. Houve um silêncio, na verdade. Essa informação era tão maravilhosa, o desafio era tão impensável, que precisou de um tempo de digestão. E, de repente, houve uma ovação. As pessoas se abraçaram, e várias pessoas ficaram assim, visivelmente comovidas, porque a gente estava vivendo uma situação nova, com essa percepção de que se tinha chegado ao limite do possível para salvar a vida de alguém. E há uma tradição de considerar que, quando isso ocorre, ainda que se só uma vida tenha sido salva, se tem a sensação íntima de que, como se tivéssemos salvado o mundo. Obrigado. A sessão fica aberta a comentários. Nós, na oncologia, temos a felicidade nos últimos anos de ter anticorpos monoclonais que têm uma farmacocinética. Eles têm, às vezes, um tempo de uma meia-vida longa e faz com que os pacientes que antes tinham que fazer medicações, por exemplo, de uma forma muito mais dolorosa e repetida e sofrida, têm hoje tratamentos eficazes e até com uma administração muito favorável. Ambulatorial, com intervalo de vários dias entre uma aplicação e outra. Eu fiquei pensando que daquela criancinha que no começo tinha que ser submetida a fazer aquelas inalações 9 vezes por dia, né? A minha pergunta, a meia-vida desse anticorpo novo aí, que parece ser interessante, é longa? Como é que é a administração? É longa. A administração dele é uma injeção subcutânea, tão fácil quanto aplicar a insulina a cada 20 dias. E agora a gente está iniciando numa parceria com outra biotech, um análogo desta droga que tem um tempo de efeito em torno de 40 a 60 dias. A recém está incipiente ainda, a gente está em fase 1 ainda de estudo, mas agora essa linha de medicações deve evoluir e deve melhorar, não só mudar a molécula, mas melhorar a farmacocinética, melhorar a tolerabilidade, a segurança dos pacientes a longo prazo, né? E a gente também está usando muito em hipertensão pulmonar, o que chamam de reproposing drugs, né? Agora nós estamos, uma empresa sueca, iniciou a utilizar ácido valproico e os derivados de ácido valproico para tratamento de hipertensão pulmonar. Também a gente está iniciando fase 2 de estudo agora. Então, essas são... Se eu não descubro moléculas novas, eu descubro como melhorar as moléculas, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque uma criança escolar não aguenta e não nebuliza 9 vezes ao dia. Então, esse é o nosso trabalho hoje. A gente vai desenvolver isso, vai ser uma pesquisa genuína no Brasil. Vamos ver, em seguida a gente deve publicar. A minha questão é quando assim, caem 2 raios no mesmo lugar, a gente tem que pensar que não é só coincidência ou acaso, né? Então, esse caso desse menino com transtorno de espectro autista e a hipertensão pulmonar
eu acho que é um caso interessante da gente olhar. Até eu estava pensando em base molecular disso. Porque agora, no final do ano passado, foi feito um estudo grande europeu com perto de 15 mil pessoas com transtorno de espectro autista, com tipo uma varredura genômica, e onde até permitiu que eles classificaram de acordo com, misturando característica clínica e mutações, o tipo de alterações genéticas observadas. Que são 4 tipos. O dele seria o segundo, que nessa nova classificação é algo que inicia cedo, né? E bastante grave. No filme a gente pode ver os maneirismos, a repetição de coisa, mas não um que é porque ele consegue socializar e algumas coisas de convívio. Então, e ali eles fizeram, vale a pena olhar o que eles viram de genes em alelos mutantes, muitos deles são de diferenciação celular, outros são de apoptose. Então, são, na verdade, mutações que elas regulam o organismo inteiro. Então, talvez a gente vê as mutações que afetam duplamente, quer dizer, que afetaram o desenvolvimento cerebral dele e o desenvolvimento, o status, ou inflamação, o funcionamento vascular, né? Então, usar esse caso, acho que vale a pena, talvez iniciando desse estudo, com a base desse estudo europeu, que eu posso te passar assim, listar os genes que podem ter essa duplação, tanto no transtorno de espectro autista quanto a hipertensão pulmonar. Muito interessante, muito bom isso. Eu sempre acredito muito na ciência quando ela é compartilhada e quando ela é colaborativa, né? Por exemplo, para nós trabalharmos, se eu não tenho o apoio do Dr. Calil na direção, do Dr. Camargo, se o Dr. Neumann não cede o laboratório para a gente usar quando precisa, né? E não está lá para responder as nossas dúvidas. Então, essa colaboração na ciência é muito importante. Então, é um prazer que a gente possa colaborar para entender melhor o doente, né? Para mim, vai ser acho que o paciente também, a família é muito interessada em entender melhor a doença, né? Talvez seja uma coisa muito boa que a gente colabore, né? Como pesquisadores, para entender melhor esse caso. Os importantes esquecidos. Essa é uma frase que eu gosto de usar para alguns indivíduos na história da medicina, que eles foram importantes, mas não são lembrados. Tu lembraste aqui o Miguel Servetos. Eu gosto muito do Miguel Servetos. E ele era um espanhol, teólogo, não acreditava nos dogmas da igreja, e era um cientista, e era um médico, e era errante, porque por onde ele passava, ele era perseguido. E na França foi condenado à morte, teve que fugir, e até que ele foi para Genebra e lá desenvolveu as suas teorias, sempre contra os dogmas da igreja, e ele foi o primeiro que desenvolveu realmente a circulação pulmonar. Isso aí quase não aparece, nunca. E foi o mártir da ciência e da religião, porque ele foi, por Calvino, condenado à morte e queimado em Genebra, vivo. Então, é um mártir que tem que ser lembrado pela intolerância. Bem, isso eu gostei muito do que tu trouxesses. Mas a minha experiência com hipertensão pulmonar é muito ruim. E ela deriva do transplante de fígado. Eu considero que a cirrose é a doença mais complexa que existe, porque ela interfere em tudo. E interfere no pulmão. E nós temos a síndrome hepatopulmonar, que nós conhecemos mais e trabalhamos mais com ela, inclusive no transplante de fígado, a síndrome hepatopulmonar, ela regride e os pacientes ficam muito bem da função respiratória. Mas nós temos a síndrome portopulmonar, que é mais rara, complexa e difícil. E, no meu entender, nós tínhamos uma situação secundária e outra primária, que era relacionada com defeitos próprios das artérias pulmonares. E essa secundária é derivada da hipertensão portal. E nós tivemos algumas experiências muito ruins, porque quando nós tínhamos um paciente para transplantar de fígado,
e tive um paciente, inclusive, que 3 vezes ele foi para o bloco cirúrgico e na hora de entrar e o anestesista colocar um catéter e medir a pressão pulmonar, disse, esse aqui não dá, cai fora. E 2 vezes ele saiu do bloco e na terceira conseguiram que a pressão pulmonar estivesse menor e fizeram o transplante. E ele foi para a UTI e morreu de cor pulmonar agudo na UTI algumas horas depois, por causa da hipertensão pulmonar. Então essa é uma situação que nós sempre tínhamos como dificuldades. E daí prostaglandinas, prostaciclinas, e daí tu bota a Viagra, etc. Se conseguia com alguns pacientes que eles pudessem ser transplantados e conseguissem sobreviver e até a longo prazo passassem bem, porque havia uma remodelação. Mas essa experiência é uma experiência muito difícil, complicada, e que talvez agora possa, com essas novas drogas, ter uma possibilidade melhor de recuperação. Mas sempre que nós tínhamos um cirrótico com hipertensão pulmonar, a nossa visão era turva e negra, porque a resposta, fundamentalmente, era muito ruim. Correto, eu acho que dentro da porta pulmonar a gente tem essa dificuldade, que o objetivo não é melhorar o paciente clinicamente, porque o nosso objetivo, quando é congênito, quando é hipertensão idiopática, é a melhora clínica, é a melhora dos parâmetros da estratificação de risco. Quando é porta pulmonar, o nosso objetivo é reduzir pressões para que o paciente possa retornar à lista de transplante. E aí está o grande desafio, né? Conseguir drogas que não interfiram sobre a função hepática, porque muitas delas interferem sobre a função hepática e às vezes pioram a função hepática, ao mesmo tempo que a gente consegue otimizar o tratamento. Então, na porta pulmonar, a gente é extremamente agressivo na quantidade de drogas que a gente oferta ao paciente e possivelmente essas drogas remodeladoras novas vão dar um fôlego maior. Elas não têm interação hepática, não causam dano hepático, não tem passagem, né, por via metabólica e também são drogas de remodelamento, ou seja, garantem que o paciente fique estável por um longo tempo para que ele possa ser submetido ao transplante, né? A gente hoje tem outras técnicas a gente cateteriza, quando a gente faz cateterismo cardíaco direito, a gente faz cateterismo hepático também, em sistema porta, para medir pressões no sistema porta e retoma essa medida antes do transplante para avaliar se o paciente realmente tem condições e melhorou um pouco a hipertensão para que seja submetido de novo à lista de TX, né, Tony? Vamos ver, o futuro ainda vai melhorar muito esse prognóstico sombrio aí dos portopulmonares. Eu acho que uma coisa interessante, Marrone, baseado no que você estava falando, é que num tempo de vida nosso, a gente acompanhou a evolução do nada para fazer. Quando apareceu o transplante, parecíamos que tínhamos descoberto a solução definitiva, porque com exceção do cérebro, ainda que fosse um transplante muito desejado do cérebro, a gente pode transplantar quase tudo, né? Parecia que isso era definitivo. E agora as indicações vão minguando na medida em que estudos no nível celular, molecular, vai criando novas alternativas. Eu acho isso muito desafiador, né? E é um privilégio viver num século em que essas coisas se tornaram espontâneas, naturais, aceitas com a alegria que a gente podia ter. E quando se olha um pouco para a história, se vê que como o conhecimento acelerou, né? Nos séculos, as grandes descobertas médicas estavam separadas por décadas, às vezes por um século. E, de repente, acontece tudo numa vez só, nunca houve tanta interação de ciência, né? Nunca houve tanto aproveitamento de ideias da física para a medicina, da bioquímica. E essas coisas todas convergiram para essa comunhão de ciências para tratar doenças comuns. Então, eu acho isso um privilégio ter vivido nesse século. Gisela,
Agradecer a tua presença aqui, que bom que tu aceitaste, que bom que deu para acertar com o confrade Sérgio, tua vinda aqui, a coisa de 1 ou 2 meses atrás, quando eu te assisti lá na Santa Casa, tem que vir para a academia, porque é uma conferência fantástica, e eu estou feliz que tu tenha vindo aqui. E eu acho que o Serginho vai ter um desafio e tanto para manter esse nível ao longo de 26, que a gente está começando com 2 conferências difíceis de se encontrar e de ter nesse mesmo nível. Obrigado. Perdão, eu vou aproveitar porque vou pegar o gancho do professor do Camargo, que é um dos nossos pioneiros do transplante de pulmão. Eu tive o prazer de ser um dos pioneiros do transplante de medula óssea. E a gente vê a história se repetir numa situação que eu vou contar para ti e para vocês, porque hoje foi um dia espetacular, né? Porque a gente pegou 2 doenças diferentes e, mais uma vez, a gente aprendendo a fisiopatogênese da doença, a gente começa a desenvolver drogas e muda a história da doença, e é por aí que tudo começa. Mas, antes disso, a gente tem que tratar as doenças de alguma forma, e o transplante é isso. O transplante, às vezes, não dá bola para fisiopatogênese, nós vamos para a consequência, né? E eu vou te contar, Camargo, que em 2004, a maior indicação de transplante de medula óssea era uma doença, 70% dos casos de transplante de medula óssea era uma doença chamada leucemia mieloide crônica, da qual a gente sabia que existia lá o cromossomo Filadélfia, que a gente não sabia, a gente podia no colégio isso, não sabia o que fazia aquele cromossomo. Quando a gente aprendeu, surgiu uma droga que interessantemente aparece na tua lista ali, chamada imatinib, que mudou totalmente a história do tratamento da leucemia mieloide crônica e passou a curar essa doença. E a gente pensava que não ia durar, mas o tempo mostrou, já fazem 20 anos, que dura. E hoje a gente cura os pacientes. Então, tomara que seja esse o destino dos teus pacientes, né? E eu tive a oportunidade, então, em 2004, na abertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, de me pronunciar propondo a mudança do nome da sociedade, quando perdemos 70% dos pacientes, para a Sociedade dos Ex-Transplantadores de Medula Óssea, né? E, felizmente, pessoas mais inteligentes evoluíram e disseram, não, vamos mudar o nome para transplante de medula e terapia celular, mostrando que a gente iria incorporar novos tratamentos dentro do que a gente já fazia. Mas, então, à medida que novas drogas vão surgindo, que a gente vai documentando a fisiopatogênese e aprendendo a interferir nisso, né? Acho que as indicações, tanto da questão cirúrgica, mas do transplante, vão se adaptando a isso. E eu acho que nós estamos vendo aqui exatamente o que tu dissesse. Eu fiz um remake de 20 anos atrás do que a gente passou lá na medula. Mas parabéns, é um trabalho maravilhoso de vocês. Eu só queria fazer um pequeno comentário dentro daquilo que o senhor alertou, para a gente ter uma ideia de que, às vezes, a mesma droga causa efeitos antagônicos. Imatinib é utilizado hoje numa linha terapêutica nova para a hipertensão pulmonar. A gente tem seralutinib agora, deve sair daqui a pouco também o resultado, mas se nós olharmos, imatinib trata hipertensão pulmonar. Desatinib causa hipertensão pulmonar. Então, drogas muito semelhantes em suas moléculas, uma trata a doença, a outra causa a doença. A gente, por vezes, recebe do pessoal da oncologia pacientes em uso de desatinib que desenvolveram hipertensão pulmonar, para ver como a gente precisa da ciência, precisa observar os doentes, né? Eu acho que é um exemplo de cumplicidade medicamentosa, né? Um provoca para o outro tratar. Só fazer um comentário. E é interessante notar que na medicina, muitas vezes, a gente atira num lugar e pega no outro. Você citou a tal da fita, que foi desenvolvida para disfunção erétil como um tratamento da hipertensão pulmonar. Agora está se percebendo que o Mounjaro diminui o apetite por álcool. E você falou que vai começar a testar o ácido valproico, que é uma medicação extremamente eficaz para bipolaridade. Então, isso me chama a atenção. Só um comentário. Hoje eu estou vendo quão próximos nós estamos de vocês. Sabe que na oncologia, o primeiro tumor curável com drogas é o coriocarcinoma. Isso é histórico na linha de tempo das conquistas médicas na nossa área. E há um inglês, junto com o Liu, que trabalhava nos Estados Unidos no Instituto do Câncer, um inglês chamado Kenneth Bagshaw, do Charing Cross Hospital, que eu conheci pessoalmente quando eu morei na Inglaterra. E o Bagshaw era um grande internista, chefe da medicina interna. E ele teve um caso, olha que interessante, de hipertensão pulmonar numa paciente e que
estudando essa paciente, no fundo ela tinha vários trombos arteriais pulmonares, que não sei se venosos também, e tudo tinha a ver com essa doença que não se conhecia bem e que ele acabou estudando ao ponto de identificar o coriocarcinoma. O HCG começou no Charing Cross Hospital em Londres, com o Kenneth Bagshaw, através desse caso de hipertensão pulmonar secundária a trombos múltiplos associados a esse tumor, e que abriu depois um campo para todos os marcadores tumorais que a gente usa até hoje. Né? Nós usamos beta-HCG para tratar tumores embrionários, para acompanhar o sucesso do tratamento, etc. E tudo começou com esse inglês que foi tratar na medicina interna um caso de hipertensão pulmonar e acabou se tornando oncologista. Ele se tornou oncologista por causa uma indicação de vocês. rara de quimioterapia para tratar a hipertensão pulmonar. Dar uma observação. O sotatercept, que é essa droga milagrosa que nós estamos apresentando aqui, que é o que fez o game change em hipertensão pulmonar, nós herdamos da hematologia e da onco. Nós herdamos de vocês porque era uma droga utilizada para aumentar a hemoglobina nos pacientes com anemia. Ele tinha esse objetivo, mas ele não foi tão eficiente quanto melhorar remodelamento pulmonar. E aí, para nós, a gente melhora a hemoglobina nos nossos doentes, que melhora a hipoxemia, e ao mesmo tempo trata o remodelamento. Então, nós somos herdeiros da onco também. Alô? Bom, na verdade... Oi, desculpe. Não, pode... Alô? Eu gostaria de fazer uma manifestação sobre a reunião de hoje, porque essa reunião ela saiu um pouco do calendário habitual da Academia Sul-Grande de Medicina. Nós nunca tivemos reunião em fevereiro. Então, e a necessidade de ter essa reunião em fevereiro fez com que, na diretoria, nós tivéssemos a expectativa de que não teríamos tanta gente prestigiando a reunião, mas a nossa expectativa nunca foi maior do que a nossa esperança de que tivesse mais gente aqui, e nós tivemos o sucesso disso. Nós começamos a reunião de hoje com o Tiziano fazendo um relatório muito impressionante sobre tudo que documentou dos 50 artigos que nós publicamos, mas a mim da reunião restou... Eu estava sentado atrás do pai do Tiziano, e quando ele terminou de falar e sentou, o pai dele deu um abraço nele, deu um beijo e disse: como você foi bem. E eu consegui fotografar esse momento e mandei para ele dizendo uma frase: quanto cabe de orgulho nesse abraço? Né? Então vejo que a reunião para mim já começou num nível altíssimo. Seguimos com o Dr. Rode, que nos apresentou uma das coisas que mais me fascina na medicina, que é a ciência e a pesquisa clínica aplicada, dando retorno à população daquilo que importa. Ele mostrou 5 situações absolutamente que modificam a vida das pessoas. E aí depois nós vemos aqui, e a Guisa nos mostra o Luiz Antônio cantando É Preciso Saber Viver. Eu não consegui não chorar, desculpa, Guisa, mas foi demais para mim. Ele tem a cara do Martinho, que é meu neto, e que gosta de cantar. Então eu fiquei realmente impactado. E depois o professor Camargo mostra a experiência com transplante, e o caso do Marcelo Cipel Camargo, que para nós que fazemos cirurgia torácica, é guardado com tanto carinho e com tanta expectativa. Toda vez que tu acha que é impossível fazer alguma coisa, a gente se lembra do professor Camargo, do tanto que ele fez, e desse caso do Marcelo. Então, assim, a nossa esperança se justificou, presidente. Parabéns por não ter desistido de fazer a reunião em fevereiro. Obrigado. Não, eu acho que já foi dito quase tudo, mas assim, é impressionante. Essa é uma manhã mágica por tudo que aconteceu e que foi muito bem sintetizado aqui. Eu acho assim que foi uma história de ciência, né? Foi uma história de cuidado e foi uma história de muito humanismo, né? Em todos os aspectos. Por exemplo, a Giza começou com a arte e terminou com arte, né? Foi fantástico. Eu acho que o resumo que fez o Camargo sobre uma trajetória, quer dizer, um pioneiro no transplante pulmonar, e com uma forma tão simples nos apresenta, essa foi a história. Quer dizer, parece até eu me sentir cirurgião. Eu achei tão fácil, Camargo, aquilo que tu faz, quando tu coloca naquela apresentação, porque esta é a arte também de saber transmitir coisas complexas de uma forma
acessível a quem realmente não é da área. Mas eu quero aproveitar o teu ácido valproico e ir para o quadro de Rafael de Sanzio, ok? Aquele quadro, né, que é a Transfiguração, e isso está no Mateus capítulo 17, vai do versículo 1 ao 21, que é sobre o pai que traz aquela criança. E aquela criança é retratada como um menino epilético, ou, em outras traduções, como o lunático, porque tinha uma relação das crises convulsivas com as fases da lua, ou possuído, né, que são os termos que eram utilizados na época. Porque ele traz para os discípulos, e os discípulos, que assim diz o pai, não souberam curá-lo, né? E ele cai sobre o fogo e sobre a água, né? Ele traz aquele menino. Aquele menino tem dois aspectos que chamam a atenção. Sei que o Duchenne falou da panturrilha dele, mas tu vê assim que ele tem uma musculatura e tem uma tetose, um pequeno desvio do olhar. Provavelmente tem uma paralisia cerebral. Eu acho que simbolicamente aquela imagem da moça que tem um brilho diferente, né? Ali é a lição da fé, né? Quer dizer, representa a fé, a crença que fez a cura do menino. Então, é muito interessante esse quadro da transfiguração, porque nós utilizamos muito isso para falar das epilepsias refratárias. Esse era um caso, um menino que tinha epilepsia refratária. Então, é interessante como nós passamos pela interpretação de fatos, nós não sabemos qual é o real, né? Rafael de Sanzio morreu com 37 anos, entende? Jovem. E nós não sabemos, mas nós fazemos a interpretação baseada no momento que a gente vive, no impacto que a gente faz. E eu quero te dizer que eu fiquei impactado com a tua apresentação. Não só pela beleza, pela consistência científica, mas muito mais pelo teu entusiasmo e postura, ok? Isso é encantador, porque isso é que estimula os jovens a seguirem o caminho. Eu fiquei impressionado em saber um estudo que foi apresentado no Fórum, no Banco Mundial, sobre a questão dos milênios e da geração Z. 30% deles, na Europa, esse é um estudo europeu, não querem seguir carreira acadêmica. Se nós pensarmos no nosso meio, que é muito maior, porque tem os que não querem e tem os que querem e não podem. Então a gente fica assustado com o futuro, tá? De quem nos seguirá nesse entusiasmo de buscar uma ciência aplicada à nossa população, ok? Mas sem se descuidar nisso que o Camargo é mestre, eu já participei do curso dele, do humanismo que nos torna tão diferentes e com isso não nos amedronta nenhuma tecnologia que possa haver. Obrigado por esse momento maravilhoso. Eu quero realmente elogiar a diretoria que conseguiu, em fevereiro, fazer algo inédito, ok? E eu estou hoje aliviado. Hoje vou passar um fim de semana maravilhoso, até o Grenal, evidente, eu não sei como é que vai ser, por ter chegado aqui e ter tido a possibilidade de assistir vocês. Obrigado. Eu tenho a honra de dar por encerrada essa sessão. Presidente, alguma palavra? Então, levamos os questionamentos, o desafio de manter a ciência viva, de mãos dadas com a humanidade, que nos parece ser esse um bom caminho. Muito obrigada.